Olá, cinéfilos. Trouxe para vocês os meus comentários sobre O Terror, A Queda, filme que está disponível no catálogo da Amazon Prime e que conta a história de Becky e Hunter, duas melhores amigas que buscam aventuras e desafios escalando montanhas e desafiando a própria vida, com muita adrenalina e com o desejo impetuoso de viver. Porém, o marido de Beck morre em um acidente de escalada, deixando-a vivendo um luto que dura quase um ano, de casa bagunçada, de tudo jogado dentro do lar e da incapacidade de se comunicar com seu pai. Parece, portanto, a oportunidade certeira para que Hunter convide-a para tentar superar esse medo e, com isso, também superar o trauma, superar o luto da perda de um ente querido, escalando uma torre de rádio abandonada que tem a altura bem superior do que a Torre Eiffel. Uma aventura que poderia proporcionar esse instante de desligar das dores, de desligar do sofrimento e deixá-las mais ligadas no agora, deixá-las mais ligadas na vida. Mas tudo dá errado. O terror trabalha muitíssimo bem a perspectiva da acrofobia, o medo de altura, a partir de uma alternância de planos baixos, ou seja, em que a câmera de baixo para cima mostra a dimensão do desafio que elas devem enfrentar, e planos altos que mostram o contrário, mostram como elas são minúsculas diante de um deserto infinito e de uma altura que é impossível sobreviver caso se caia. Além de alternar esses planos, trabalha muito bem o espaço narrativo, limitado e opressivo, e os elementos que agregam ao suspense, como a estrutura metálica que está em franca depreciação, a presença de abutres, o vento. E o roteiro tampouco despreza a inteligência do espectador. E mesmo que você possa reclamar desta ou daquela decisão, ou daquele desdobramento, você está sentado no sofá da sua casa. Você não está numa torre com centenas de metros de altura, lutando pela sua própria vida, lutando com adrenalina para poder tirar uma ideia da cartola. Portanto, a tomada de decisões precipitadas é bem-vinda, é até verossímil que seja feito isso, que elas esqueçam determinadas coisas, que elas tomem decisões equivocadas, porque elas estão vivendo em momentos de grande ansiedade e adrenalina. E mesmo que eu seja um desses caras que curte a ideia de um desafio muito maior do que a vida para poder dar à protagonista o desejo de voltar a viver após a perda do ente querido, o filme não brinca de forma tão ostensiva com metáforas como tem feito alguns terrores contemporâneos. Aliás, ele traz apenas a metáfora na figura dos abutres, já que são aves de rapina que devoram a morte e, portanto, são aves que representam a morte, encaram as personagens no olho, quase como se avistando-as, esperando-as cair, esperando um deslize para poder levar a vida delas. Mas fica apenas aí, porque as oportunidades para superar o trauma não são tratadas como uma metáfora, são tratadas de forma direta. E o filme rejeita qualquer outra metáfora sobre luto. É simplesmente um filme sobre sobreviver. Tão logo Beck consiga despachar aquela dor que traz dentro de si, reconectar-se com Hunter, elas estão muito mais preocupadas em sobreviver. Não é ficar fazendo metáfora. Por mais que eu possa gostar de metáfora, ou você possa gostar de metáfora, às vezes é bem melhor ser direto, é bem melhor ser objetivo, falar o que você quer falar. O filme trabalha exclusivamente o medo de altura e o desejo de sobreviver em uma situação que parece impossível de ser sobrevivida. Parece uma missão impossível que talvez Ethan Hunt tirasse de letra, mas não essa dupla de mulheres. E as atrizes são bem competentes em encarnar os dramas das personagens. Porém, eu tenho lá minhas dúvidas ou meu receio da eficiência de um conflito dramático que é inserido entre as duas no meio da narrativa e que, de verdade, não parece acrescentar muita coisa, parece só criar mais uma estrutura dramática adicional que diminui o nosso envolvimento com a atenção, que é o que é importante, é a atenção. Essa reviravolta que há no meio da narrativa, que comunica alguma coisa que nós não sabíamos, ela simplesmente
engrossa o caldo dramático do filme, mas não traz muito retorno para nós, espectadores. Talvez traga para as personagens, porque torna as mais complexas do que parecem ser à primeira vista, mas não necessariamente para nós, a nossa relação emocional com o filme. Em outro momento, porém, uma outra reviravolta muito bem utilizada, muito bem empregada para desviar a nossa atenção, partindo-se da própria incapacidade da personagem ou das personagens de manter-se coerentes dentro de uma situação tão aflitiva igual aquela. Da mesma maneira, eu também não curto muito aquela abertura bastante ilustrativa em que a câmera passeia pela casa de Beck e nós percebemos a casa virada de pernas pro ar, tudo bagunçado, louça suja na pia, um filtro muito azul e depressivo, quase como se esfregasse na cara do espectador. Luto, luto, luto. Gente, a gente percebe, a gente nota isso de uma forma que não precisa ser tão jogada assim na cara. Porque o grande mérito de A Queda não é trabalhar esses aspectos dramáticos com que ele se atrapalha bastante. O grande mérito é saber trabalhar a nossa tensão, a nossa aflição, criar até em quem não tem medo de altura, temporariamente medo daquela situação e um desejo muito grande de sobreviver. Dessa forma, seja como for, A Queda, tirando esses excessos que eu acabei de citar, é um terror objetivo, sem pretensões que não essa tensão provocada pela vertigem e pelo extremo cinematográfico, colocar suas personagens em uma situação limite para que elas consigam tomar as melhores decisões ou tomar as decisões necessárias para que permaneçam vivas. E, claro, o renascimento do desejo de viver de uma mulher que parecia contemplar a morte diariamente. Para Queda, disponível na Amazon Prime, eu dou 3 estrelas em 5 e convido vocês a curtir este vídeo, comentar o que você achou do filme e da crítica e também inscrever-se no canal, porque todos os dias eu estou trazendo críticas para vocês dos filmes disponíveis nas plataformas de streaming e nos cinemas. Até logo, tchau!